Nessa negociação, naturalmente, temos aproximadamente 50% de chance de cada lado. Então muita gente pensa assim: se os dígitos pares chegarem a 70%, por exemplo, significa que eles estão saturados. Logo, é um bom momento de entrar em ímpar. Isso parece fazer sentido, não é? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre um componente muito interessante do Strategy Free que pode ajudar bastante na criação de estratégia para Derive, tanto para operações manuais quanto para bots automatizados. Muita gente utiliza apenas percentuais dos dígitos para tomar decisões de entrada, e realmente essa é uma informação importante, mas existe um detalhe que normalmente passa despercebido e que pode fazer toda a diferença na qualidade de seus gatilhos. Nesse vídeo eu vou mostrar como o componente Smart funciona, qual é a lógica por trás dele e como pode utilizá-lo para complementar análises percentuais e criar estratégias muito mais inteligentes. Além disso, pessoal, vou mostrar como criar um prompt utilizando esse componente para que a inteligência artificial gere um robô automaticamente para você. Então fica comigo até o final porque eu vou mostrar exemplos práticos e explicar exatamente como utilizar essas regras em sua estratégia, beleza? Bora lá então! Para quem ainda não conhece, o Strategy Free permite que você escreva em linguagem natural e a inteligência artificial cria automaticamente seu bot. Em poucos segundos, o arquivo fica pronto para download e você pode utilizá-lo quando quiser. Então acesse www.strategyfree.com e confira. No vídeo passado eu apresentei algumas atualizações e criei o bot utilizando uma estratégia baseada no componente Smart. Mas depois da publicação, várias pessoas entraram em contato comigo com dúvidas sobre como desenvolver bot utilizando essa regra. Por isso, resolvi gravar esse vídeo. Vamos entender como esse componente pode ajudar em nossas operações e como utilizá-lo para criar estratégias mais consistentes e mais potencializadas. Então, o que é o componente Smart? O sistema Smart acompanha o mercado de dígitos e nos fornece informações sobre quantos tickets cada dígito está sem sair. A lógica consiste em estimar que se um dígito está há muito tempo sem sair, significa que a sua saída está potencializada a cada tick a mais. Através de um gráfico de barras, ele nos mostra a situação atual de cada dígito nos últimos ticks analisados. Além disso, ele cria um ranking ordenado, mostrando desde o dígito que está há mais tempo sem sair até o dígito que acabou de sair. O sistema também gera uma lista ordenada desse ranking e permite utilizar regras dentro da estratégia através das marcações de posicionamento. Por exemplo, Hashtag 1 significa a posição número 1 do ranking, ou seja, o dígito que está mais tempo sem sair. Hashtag 10 significa a posição 10 no ranking, o dígito que acabou de sair. Mas também podemos trabalhar com intervalos. Por exemplo, hashtag 1, hashtag 4 significa que quero analisar os dígitos que ocupam da posição 1 até a posição 4 no ranking. O sistema permite criar regras tanto com base nos dígitos presentes nessas posições, quanto na quantidade de ticks que eles estão sem sair, usando a letra D e T ao fim de cada comando. Daqui a pouco, pessoal, eu vou mostrar exemplos práticos para que isso fique mais fácil de entender, beleza? Mas antes, por que eu resolvi criar esse sistema dentro de Strategy Free? Hoje a gente encontra facilmente em qualquer lugar gráficos que mostram percentuais dos dígitos. Inclusive aqui no próprio Strategy Free possui também esse tipo de análise. Esses gráficos mostram quantas vezes cada dígito apareceu em um determinado período. Com isso conseguimos entender como o mercado se comportou naquele intervalo analisado. Mas pense comigo, galera. Esses gráficos mostram apenas o que já aconteceu. Eles mostram o percentual de ocorrência dos dígitos em um determinado período passado. Isso pode ajudar a estimar possíveis comportamentos futuros? Sim, claro que pode. Mas existe uma informação complementar que normalmente não aparece nesses gráficos. Eles não mostram quais são os dígitos que estão há mais tempo sem sair. Eles também não analisam o histórico do dígito que está em 0%. Quanto tempo esse dígito está em 0%? Há quantos ticks esse dígito de 0% está sem sair? E foi justamente por isso que eu criei o sistema Smart. O objetivo é complementar as análises percentual e fornecer mais contexto para quem trabalha com estratégia baseada em dígitos. Mas qual é a lógica por trás disso, pessoal? Nas análises por percentual, normalmente faz mais sentido procurar situações de exaustão. Por exemplo, cada dígito possui aproximadamente 10% de probabilidade de ocorrência. Se um determinado dígito aparece 36% de ocorrência nos últimos 25 ticks, por exemplo, podemos considerar que ele está extremamente acima da probabilidade natural. Nesse cenário, esse dígito passa a ser um candidato interessante para operações que apostam contra a repetição imediata, uma negociação em Differ, por exemplo. Mas existe um erro que muita gente comete quando utiliza a exaustão dos percentuais. Vou dar um exemplo usando uma negociação de par ou ímpar aqui. Nessa negociação, naturalmente, temos aproximadamente 50% de chance de cada lado. Então muita gente pensa assim:
Se os dígitos pares chegarem a 70%, por exemplo, significa que eles estão saturados. Logo, é um bom momento de entrar em ímpar. Isso parece fazer sentido, não é? Mas o problema é que nem sempre esse percentual mostra o que realmente está acontecendo no mercado. E é onde muita gente comete erros ao utilizar as análises percentuais. E é justamente aí que entra a importância de utilizar mais informações analíticas para confirmar esse sinal. Por exemplo, imagine que os dígitos pares estão em 70% e os dígitos ímpares estão em 30%. E vamos supor que esses percentuais estão distribuídos individualmente da seguinte forma. Vocês conseguem perceber o que aconteceu? Os 70% dos dígitos pares foram fortemente influenciados pelo dígito zero, que sozinho está em 36%. Isso gera uma falsa impressão de que todos os dígitos pares estão saturados. Mas observe uma contradição muito importante. O dígito 8 está com 0%. E se o Smart estivesse mostrando que ele está a 70 ticks sem aparecer, por exemplo? Nesse caso, o dígito 8 estaria extremamente potencializado para sair. Então perceba que os 70% dos dígitos pares sozinhos, nesse caso aqui do exemplo, não são suficientes para justificar uma entrada em ímpar. E é exatamente por isso que a regra do gatilho baseada em dígitos precisa de confirmações adicionais para caracterizar um sinal realmente potencializado. Por isso é tão importante analisar o que está acontecendo abaixo dos percentuais. Ou seja, não basta saber que um dígito está com 0%. Também precisamos saber a quantos ticks ele está sem sair. Essa informação é fundamental para complementar as análises de percentual. Nunca analisar apenas o percentual de um grupo. Analise sempre os dígitos individualmente. Agora vamos utilizar o mesmo exemplo, mas adicionando a análise de Smart. Suponha que os 70% dos dígitos pares estejam distribuídos assim. E os 30% dos dígitos ímpares estejam distribuídos assim. O sistema Smart mostrando que o dígito está 60 ticks sem sair. Ele está em 0% e ainda 60 ticks sem sair. Consegue perceber a diferença? Nesse cenário, todos os dígitos pares estão acima da probabilidade natural de 10%. Todos estão levemente saturados. E, ao mesmo tempo, todos os dígitos ímpares estão abaixo da probabilidade natural. E ainda mais, o sistema Smart informa que o dígito 1 está a 60 ticks sem aparecer. Agora sim, temos um cenário muito mais interessante para uma entrada em ímpar. E por quê, pessoal? Porque não estamos analisando apenas os percentuais, estamos analisando os percentuais juntamente com a informação de atraso dos dígitos. Isso cria uma lógica de potencialização muito mais sólida. E se você estiver utilizando tempo de delay configurado em 0, melhor ainda, porque se mesmo assim aparecer mais um dígito par, o sistema já entra imediatamente no próximo tick, potencializando ainda mais a sua entrada. Essa configuração de você definir o tempo de delay você consegue aqui em Strategy Fear no bloco 1 de configuração. E por que isso é importante? Porque cada perda ainda aumenta mais a potencialização de entrada seguinte. Mas isso só funciona se a próxima entrada ocorrer imediatamente, sem delay. Quando você opera diretamente na deriva, por exemplo, existe um atraso entre uma operação e outra. E esse atraso acaba com essa lógica de potencialização. Agora vamos para um exemplo real aqui. No vídeo passado eu criei o seguinte bot. Entrar over 1 quando os últimos dois dígitos forem menor ou igual a 1. Percentual dos dígitos menor ou igual a 1 for maior que 30% e dígito Smart, #1, #8, maior que 1D. E também criei a regra entrar under 8 quando os últimos dois dígitos forem maior ou igual a 8, percentual dos dígitos maior ou igual a 8 for maior que 30% e o dígito Smart, #1, #8, menor que 8D. Vamos focar aqui apenas em over 1. Quais são os dígitos que me fazem perder nessa negociação? Os dígitos 0 e 1, correto? Então eu criei 3 regras para fortalecer esse meu sinal de entrada. A primeira regra, aguardar a ocorrência de 2 dígitos perdedores consecutivos. A segunda regra, a soma dos percentuais dos dígitos 0 e 1 precisa ser superior a 30%. E a terceira regra, os dígitos que ocupam a posição de 1 a 8 no ranking Smart precisam ser maiores que 1. Ou seja, precisam ser dígitos vencedores para essa negociação. A primeira regra aumenta a chance de ocorrência de um dígito vencedor e evita entradas logo após sequências de dígitos vencedores. A segunda regra procura uma situação de saturação dos dígitos perdedores. A probabilidade natural de cada dígito é de aproximadamente 10%. Logo, os dígitos 0 e 1 juntos possuem 20% de probabilidade natural. Se estiver acima de 30%, como no caso da regra, já existe um indício de exaustão. Mas existe um detalhe importante, não adianta o dígito 0 estar em 32% e o dígito 1 estar em 0%.
estando há muito tique sem sair. Nesse caso, a condição de percentual seria atendida na regra, porém o cenário não estaria equilibrado. E foi justamente para resolver esse problema que eu criei a terceira regra. Dígito Smart #1, #8 maior que 1D. Essa regra exige que os dígitos que estão há mais tempo sem aparecer sejam todos maiores que 1. Ou seja, sejam dígitos vencedores para a operação de over 1. Isso ajuda a confirmar que tanto o 0 quanto o 1 foram dígitos que mais apareceram recentemente, e isso fortalece para mim a interpretação do percentual equilibrado entre eles. Agora vamos entender o que significa o D no final da regra. Quando eu utilizo dígito Smart #1, #8 maior que 1D, estou dizendo ao sistema para analisar os dígitos presentes no ranking, ou seja, a análise será baseada nos dígitos do ranking. Mas se eu utilizar dígito Smart #1, #8 maior que 1T, a lógica muda completamente, pessoal. Nesse caso, o sistema passa a analisar a quantidade de tiques sem sair, ou seja, a análise deixa de ser baseada nos dígitos e passa a ser baseada no tempo de ausência. Por exemplo, suponha que eu quero fortalecer ainda mais a regra de gatilho. Eu quero que o primeiro colocado no ranking Smart esteja a mais de 60 tiques sem aparecer. Então eu poderia adicionar mais uma regra. Ficaria assim: entrar over 1 quando os últimos dois dígitos forem menor ou igual a 1, percentual dos dígitos menor ou igual a 1 for maior que 30%, dígito Smart #1, #8 maior que 1D e também dígito Smart #1 maior que 60T. Nessa última regra, eu estou dizendo que o dígito que ocupa a posição número 1 do ranking Smart, precisa estar a mais de 60 tiques sem aparecer. Também posso utilizar listas, por exemplo, dígito Smart #1, #3 maior que 60T. Nesse caso, eu estou exigindo que os 3 primeiros colocados do ranking Smart estejam a mais de 60 tiques sem sair. Isso nos permite criar regras extremamente específicas e muito robustas. Deu para entender a lógica, galera? O Smart é uma ferramenta que fortalece muita estratégia baseada em percentuais, porque adiciona uma camada extra de informação que normalmente não está disponível nos gráficos tradicionais. Se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários ou fazer contato comigo, beleza? Pode entrar em contato que eu tiro as dúvidas para você poder criar a regra aqui no site. Beleza, galera? Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Acesse www.estrategiafree.com e criem seu robô personalizado com a sua estratégia. Mais uma vez, qualquer dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários ou fazer contato comigo, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço em todos e nos vemos no próximo vídeo.